Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da segunda aula do nosso mini curso de Introdução à Biblioteca STL de C++ do canal do PET Computação UFPB. Quem fala com vocês é Ian Caetano e nessa segunda parte da nossa aula de containers sequenciais nós vamos estar abordando mais a fundo o DEC. Antes de começarmos a falar um pouquinho mais sobre o DEC, eu gostaria de esclarecer que esse será o último container sequencial que nós abordaremos no nosso mini curso, pois o container list ele é extremamente similar ao container vector, com apenas algumas diferenças de performance e o fato que a list não é capaz de acessar por índice como o vector é capaz. Enfim, vamos seguir para o tópico da nossa aula, que é o DEC. Bem, o DEC é o container em STL que implementa uma fila de duas pontas. Uma fila de duas pontas é uma estrutura de dados capaz de inserir e remover elementos em ambas suas pontas, no seu início e no seu fim. Essa característica torna ela extremamente flexível e útil para nós, pois além de ser usada como uma fila de duas pontas, ela pode ser utilizada tanto como uma fila comum como uma pilha. Mas o que são filas e pilhas? Nós vamos estar olhando brevemente. Bem, filas são estruturas de dados que seguem um contexto FIFO, First In, First Out, ou seja, o primeiro elemento a entrar será o primeiro elemento a sair. Imagine que esses elementos foram inseridos na seguinte ordem: o 0 primeiro, o 1 em segundo, o 2 em terceiro, o 3 em quarto. O 0 foi o primeiro elemento a ser inserido, ou seja, ao removermos um elemento da nossa filha, ele será o 0. Em seguida, será o 1. E caso queiramos inserir algum elemento, ele será inserido no fim da nossa fila, ou seja, atrás do 3. Isso aqui é extremamente útil para organizar coisas como, por exemplo, filas de pedidos em uma classe ou coisa do tipo. Observe que as filas possuem a classe própria na biblioteca STL, que é a classe stack. Mas a classe stack é apenas um adaptador da classe deck, ou seja, ela é uma classe deck implementada com alguns métodos a menos para garantir que ela apenas se comporte como uma fila comum. Também vamos falar um pouquinho sobre as pilhas. Bem, diferente das filas, as pilhas seguem o contexto LIFO, Last In, First Out, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. Basicamente, as pilhas vão remover e inserir elementos apenas no seu fim, ou no topo da pilha, como é mais comum de se dizer. Temos aqui o elemento 3, que foi o último a ser inserido, e caso realizamos uma remoção na nossa pilha, ele seria removido. Imagine que queiramos acessar o elemento 0. Para acessarmos o elemento 0, precisaremos desempilhar a pilha para remover o elemento 3, o elemento 2 e o elemento 1, para enfim poder acessar o elemento 0. Pilhas são extremamente úteis para, por exemplo, organizar coisas que necessitam de backtracking, como, por exemplo, buscas em grafos. Agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os métodos específicos do DEC. Bem, mas como declarar um DEC? Obviamente, nós vamos precisar incluir o DEC. E como ele é parte da biblioteca STL, ele é implementado através de templates, garantindo que ele funcione com qualquer estrutura de dados. Nessa parte aqui de exemplos, nós vamos estar usando apenas como inteiros, mas poderia ser qualquer outro tipo, até classes personalizadas. Temos aqui o deck exemplo, que ele não foi inicializado, ou seja, ele não possui nenhum elemento, ele é vazio na sua criação. Temos aqui também o deck exemplo 2, já ele foi inicializado com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Temos aqui o deck cópia, que ele é uma cópia do exemplo 2, contendo todos os seus elementos. Temos aqui também o exemplo 3, que ele é uma cópia de cópia, mas diferente da cópia, ele não utilizou o método de cópia, ele utilizou iteradores, que iteraram do início ao fim do deck de cópia, para fazer a cópia de seus elementos. Agora vamos estar vendo brevemente os métodos de capacidade. Bem, temos o método size, que ele retorna o tamanho atual do deck, que é quantos elementos ele possui. Também temos o método empty, que vai retornar uma booleana verdadeira se estiver vazio e falso se não estiver. Também temos aqui o método resize. Esse método aqui se refere ao fato que a implementação do deck ele é implementado em blocos contínuos de memória separados, que são ordenados em uma tabela com ponteiros.
Ou seja, se por acaso algum desses blocos estiver vazio, você pode utilizar resize para compactar o deck e reduzir o seu tamanho na memória. Agora, os métodos de acesso que nós estaremos mais utilizando no nosso caso será o front e o back, que respectivamente garantem acesso ao primeiro e ao último elemento. Também podemos acessar por índice, mas geralmente não é o que nós vamos utilizar, pois vamos utilizar o deck para implementar pilhas e filas. Agora vamos entrar um pouquinho nos métodos que são mais interessantes para o nosso caso, que é os métodos de modificação. Temos aqui o método pushback, que ele insere um elemento no fim do nosso deck, e o elemento popback. Observe que eles ambos removem e inserem elementos no fim do nosso deck, ou seja, utilizar apenas esses dois garantiria ao nosso deck o comportamento de uma pilha. Também temos aqui o push front, que vai inserir elementos no início do nosso deck. O método pop front, ele vai remover o elemento no início. Observe que combinando a utilização do pop front com o do pushback, nós reproduzimos o comportamento de uma fila, removendo o primeiro elemento inserido e inserindo elementos no final da fila. Assim como as outras classes que vimos antes, temos os métodos clear para limpar a estrutura e o método swap, que permite que trocamos o seu conteúdo com outra estrutura idêntica. Observe que para ser trocada, os decks devem ser de mesmo tipo, como por exemplo inteiros como os vimos no caso anterior. Aqui temos um breve exemplo de uma utilização da estrutura deck, onde nós vamos estar utilizando ela como fila e pilha. Temos aqui a simulação bem básica aqui de uma fila de uma loja, em que recebemos clientes Ana, Bruno e Carla, e que eles são guardados na fila na ordem que eles chegam, e que serão atendidos conforme sua ordem de chegada. Ou seja, como estabelecemos anteriormente, vamos seguir o padrão FIFO, First In, First Out. No nosso caso, como Ana foi a primeira a chegar, é esperado que ela seja a primeira a ser atendida. Em seguida, Bruno e em seguida, Carla. Também possuímos aqui a simulação simples de uma pilha de louças. Imagine que você está lavando louças e, ao terminar de lavar ou guardar a louça, você vai inserir os pratos um em cima do outro. Por exemplo, aqui temos o prato A, que vai ser inserido no fim da pilha. Depois, o prato B, que vai ser inserido em cima do prato A. E, portanto, o prato C no final da pilha. Ou seja, vamos ter o prato A, B e C. E como eles foram empilhados, o primeiro a ser removido é esperado que seja o prato C. Em seguida, o prato B e, por último, o prato A, conforme prevê o padrão LIFO, Last In, First Out. Observe que pilhas são extremamente úteis para coisas como backtracking e busca em grafos. Agora vamos compilar o código e ver se o resultado será conforme esperado. Bem, conforme esperado, a nossa implementação utilizando apenas pushback e popfront reproduziu o comportamento de uma fila. Ana foi a primeira a chegar e foi a primeira a sair. Bruno foi o segundo a chegar, foi o segundo a sair. E Carla foi a terceira a chegar e foi a terceira a sair, reproduzindo conforme o comportamento de uma fila ou queue. Agora vamos observar a nossa simulação da pilha de louças. Bem, o prato C foi o último prato a ser colocado, a ser lavado. Temos aqui que ele foi o primeiro a ser removido. Ele foi removido do fim da pilha. Em seguida, o prato B, que estava no meio e abaixo do prato C. Por último, o prato A, que foi o primeiro a ser inserido e, portanto, estava na parte de baixo da pilha. Apesar de o deck ser capaz de simular tanto filas e pilhas, e que queue e stack sejam apenas adaptadores de deck, talvez seja melhor utilizar queue e stack ao invés de deck para facilitar a leitura do código. Temos aqui a mesma exata implementação e com o mesmo comportamento demonstrado anteriormente, só que no nosso caso estamos utilizando queue e stack. Como falamos anteriormente, o comportamento é idêntico, porém facilita a leitura porque talvez a pessoa que esteja lendo o seu código não seja você,
e vai facilitar entender que o comportamento de um stack é mais previsível do que o comportamento de um deck, que pode ter até 3 diferentes usos. Bem, essa aula foi bem simples, mas espero que tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre a classe Deck da biblioteca STL e bem como a classe Queue e Stack, os seus adaptadores. Temos aqui as referências utilizadas na aula. Muito obrigado pela sua atenção. Eu recomendo que, se você puder, você, por favor, verifique esse site e leia um pouquinho mais sobre a implementação direta para ajudar no seu entendimento. Muito obrigado. A partir da próxima aula, nós vamos estar abordando containers associativos e muito obrigado pela sua atenção.